E hoje nós vamos receber aqui a nossa querida Giovana Zaparoli. Querida, entra aqui na nossa sala, linda ela! Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. Pode sentar, fica à vontade aqui na nossa casa. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto de interesse de todos também. A gente sempre fala assuntos da vida do cotidiano, né, Rosana? Rosana não, perdão. Giovana. Saí de uma Rosana, tô com a Rosana na cabeça. Nós vamos falar hoje o seguinte, você tem sogro, sogra? Sogro, sogra vão na sua casa, convive com a sua família, é um relacionamento gostoso? Domingo é dia do sogro e da sogra. E a sua família? Como está o relacionamento familiar aí na sua casa? Com os primos, tios, parentes, todo mundo. Como é que é essa vivência aí na sua casa? Você tem dúvidas? Você tem dificuldade? Então você pode entrar nas nossas redes sociais agora aí, né? E mandar a sua dúvida no nosso Instagram, no Facebook, onde você quiser, tá bom? Você entra, participa conosco, manda suas dúvidas, que a Giovana vai tirar suas dúvidas aqui. Nós vamos conversar sobre esse assunto, né, Rosana? Giovana, ô Jesus, me perdoa? Totalmente. Fica tranquila. Giovana, linda Giovana, seja bem-vinda. É um assunto que às vezes as pessoas não querem falar muito, porque mexe, né? Mexe, não quero falar. Mas se também for ficar aguardando isso por muito tempo, pode acontecer coisas mais desagradáveis e coisas maiores, né, Sim. Ô, Giovana? Eu costumo falar para os meus pacientes que ficar enfiando as coisas embaixo do tapete, uma hora podem causar muito mais transtorno do que trabalhar essas questões que estão conflituosas, que estão causando desconforto. Infelizmente, temos muitos relacionamentos que estão encerrando por conta da família de forma geral. E não é para ser dessa forma. A família ela tem que estar junto para agregar, ela tem que estar junto para unir forças e para ser um convívio agradável. E muitas pessoas estão brigando com os familiares, brigando com a família de forma geral, terminando relacionamentos por conta de sogros e sogras. É verdade. Você percebe se existe, por exemplo, ao longo do tempo, da história, das décadas, uma diferença entre a família, assim, um pouquinho mais lá atrás, e a família de hoje? Se esses desentendimentos e esses problemas familiares aumentaram? Porque hoje em dia a gente tem muitas coisas externas que se intrometem na família, né? Vamos dizer assim. Então, existe isso ou não? Como que vocês profissionais veem isso, né? Eu acredito que sim e não. A gente está numa fase da história da sociedade em que as pessoas estão mais conectadas via telefone, internet, redes sociais e não tão conectadas com o físico mesmo, de sentar todo mundo e se alimentar junto, fazer uma refeição juntos, ou ter programas familiares de forma geral reunidos, e isso acaba interferindo de certa forma nas relações que você vai construindo naquele relacionamento. Como as coisas estão muito divulgadas hoje em dia, aconteceu alguma coisa, já se posta no Instagram, no Facebook, todo mundo fica sabendo, muitas vezes isso pode causar até um certo desconforto na família. Pode acontecer de pacientes ou familiares ficarem incomodados porque tem coisas que não estão sendo faladas e acaba ficando sabendo que numa rede social, descobriu que o casal vai ter um filho e descobre pela rede social. Isso pode ser um pouco desconfortável. Então, eu acredito que isso sim possa interferir de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem benefícios também da sociedade atual. As pessoas estão mais atualizadas, as pessoas estão com menos preconceitos, menos questões que podem ser conflituosas nesse sentido de imagem, do que o casal está fazendo ou deixando de fazer. As pessoas estão mais flexíveis. Então, eu acredito que sejam as duas coisas, tanto que sim, tanto que não. Sempre tem o bom e o ruim das coisas, né? Isso que você falou de expor sem falar, a pessoa sabe pela rede social. Sim. E a gente tem aqui, falando de sogra e de sogra, Existem muitas pessoas que têm muita dificuldade de relacionamento com sogro e sogra. Graças a Deus não é o meu caso, meu sogro e minha sogra são maravilhosos, são verdadeiros pais para mim, a gente se relaciona bem, fala tudo que tem para falar, é muito bom o relacionamento. Mas eu conheço pessoas, né, que têm relacionamentos assim, muito ruins.
né? E aí envolve não só o casal, mas tem os filhos, tem outros irmãos, né? Qual é a primeira questão que acontece para que esse relacionamento já comece ruim? O que tem ali né, o sogro e a sogra, né? O que acontece? Existe um fenômeno natural e comum que acontece para ter esse desentendimento todo, Giovana? A gente tem que pensar que as pessoas, a primeira relação que elas vão ter na vida delas é com os pais. Isso torna um padrão de comportamento entre os indivíduos. Eu aprendi muito com a relação dos meus pais, você provavelmente aprendeu com a relação com seus pais, e isso acaba acompanhando para o resto da sua vida. O padrão de comportamento que você teve quando você era criança, que você acompanhava dos seus pais, muito provavelmente pode se repetir na sua vida conjugal. Famílias que são bem estruturadas podem ter famílias bem estruturadas, desejos e necessidades pessoais podem estar relacionadas, inclusive, com todo esse funcionamento da vida conjugal. Eu acredito que um dos fatores que influenciam muito nessa situação é a falta de limites. Uma palavrinha pouco usada ultimamente. E os limites, eles acabam sendo bem interessantes nesse sentido, porque muitas vezes só de você falar, não, hoje a gente vai fazer de tal forma, porque eu não estou querendo almoçar com seus pais, eu quero ir almoçar com a minha família. E é uma questão de conversa, os relacionamentos estão cada vez sendo menos falados, as pessoas estão se falando menos, e muitas vezes o próprio casal está com essa falta de afinidade, no sentido de conversar e pontuar o que é especial para aquela pessoa, o que é necessário para aquela pessoa naquele momento. Colocar limites, por exemplo, não quero que os meus sogros venham de surpresa na minha casa. Então, é uma coisa a se conversar. São coisas que precisam ser conversadas. E aí você vai conversar, você vai perguntar por quê? Por causa disso, disso, disso e disso. Você consegue me entender? É isso, exatamente, né, Giovana, que você tá diálogo. Porque o casamento nada mais é que um contrato. É um contrato de convivência. Você tem que estar conversando com o seu par o tempo inteiro. Tem que conversar sobre a educação do filho, tem que conversar sobre educação financeira, tem que conversar sobre qual vai ser o projeto para o ano seguinte, se vão fazer uma viagem, tem que economizar o dinheiro para fazer a viagem. Se querem trocar de casa, tem que conversar sobre isso. Então, a gente tem que estar sempre conversando e pontuando as questões que estão incomodando ou não. Muitas vezes, por não ter essa conversa, fica tudo muito aberto e as pessoas vão ficando incomodadas e nem sabem dizer o porquê que elas estão incomodadas. Porque quando você casa com a família toda. Sim. Você casou com alguém que tem pai e mãe, irmãos, né? E esse pai e mãe ama aquela pessoa incondicionalmente, porque é pai e mãe. E vai fazer parte, não é mesmo? Exatamente. Mas aí é a hora de colocar o limite, então, lá no comecinho. Mas se não colocou, por exemplo, já está brigado, é uma confusão, nesse momento, assim, um relacionamento muito difícil, o que fazer? A gente tem uma dúvida agora, de alguém que mandou uma pergunta para nós através do WhatsApp, fez um vídeo, né, Marina? Vamos ver. Fala pessoal do Mulher.com, tudo bem? Queria contar um pouquinho sobre a minha relação que eu tenho com meu sogro, que é uma relação muito legal, a gente faz bastante coisas juntos, até mesmo na compra do meu primeiro carro ele estava junto e foi algo bem legal, bem marcante assim. E eu queria contar um pouquinho sobre essa relação. Nós discutimos bastante coisas, ele adora contar histórias, então a gente está sempre trocando uma ideia, ele contando as histórias dele, eu tentando contar um pouquinho das minhas. Obviamente tenho bem menos que ele, mas até nessa parte do relacionamento assim, felizmente eu tenho um relacionamento muito bom, que já dura uns 6 anos, agora eu tô noivo inclusive, e ele tá ajudando bastante nessa parte do casamento até. Então às vezes eu trabalho até tarde e ele tá sempre pra lá e pra cá com a minha noiva, tentando resolver as coisas da melhor maneira possível. A gente conversa bastante também, ele me dá bastante conselho, é bem legal. E é isso. Eu acho que para um relacionamento dar certo, a gente tem, além de dar certo com nossas namoradas, né, nossa esposa, a gente tem que dar certo com o nosso sogro e nossa sogra também, porque se não fosse por eles, a gente nem ia ter nossa parceira, né? É isso. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Rafael. Obrigada pela sua participação. Ele está certo, né? Isso que você falou. Sim, com certeza. Essa parceria. E que bom que ele pode ter esse sogro perto dele, né? Porque, querendo ou não, o sogro e a sogra acabam se tornando pais e mães também. É, exatamente. O que eu falei, que o meu relacionamento é exatamente esse, né? E tem, graças a Deus, como o Rafael, tem muitos. Sim, né? felizmente. E muito provavelmente porque esse sogro e essa sogra também conseguem respeitar os limites dele da atual esposa dele. Exatamente. Agora, por outro lado, tem pessoas que não vivem esse relacionamento bom. E já está em pé de guerra. E é sofrido, né? Ô, Giovana, é sofrido para essa pessoa viver isso, porque, igual a gente falou, influencia em toda a casa, no filho, no neto, porque é vô e vó. E aí, se a pessoa está vivendo isso, nesse momento, qual que é o primeiro passo que ela vai fazer para tentar resolver e amenizar essa situação, para todo mundo viver melhor? Eu gosto de pontuar sempre a questão do... Evitar ter aquela frase super comum de ou ela ou eu, ou ele ou eu, porque isso faz com que crie-se um conflito gigantesco que não tem necessidade. A gente não precisa tratar a situação dessa forma tão crítica e tão rígida. Sempre abrir para conversa, porque assim como no relacionamento do casal, a família tem que ser inclusa nessa discussão sobre o que vai ser feito, o que pode ser feito para amenizar. Às vezes, o cônjuge, não está sabendo dessa questão. Muitas vezes, nem ele está tendo acesso a esse sofrimento que a esposa está tendo, que o esposo está tendo. Então, a princípio, eu acredito que conversar com esse cônjuge, colocar os seus limites para eles e não ser inflexível nesses limites, não ficar abrindo mão o tempo inteiro do seu conforto, da sua questão pessoal, porque os limites eles são importantes, inclusive, para você não ficar sofrendo. A gente não quer que ninguém fique sofrendo sem necessidade, então é muito importante que esse casal esteja conversado para que quando isso for falado para a família, não crie uma guerra dentro da família. Não é para a pessoa, o filho do casal, sofrer com isso. O sogro e a sogra, eles têm um papel muito importante na vida do filho. É verdade. E não tem como excluir isso da vida, não tem como excluir né? esse sogro da história do neto, não tem como excluir isso da história do casal, de certa forma, até mesmo como o Rafael falou, tem que agradecer, inclusive, por ter colocado no mundo. É verdade. Porque olha onde a gente chega, né? Sim. Se não fosse aquele sogro e aquela sogra, você não estaria casado com a pessoa da sua vida, com a mulher da sua vida ou com o homem da sua vida que você ama, não é mesmo? Sim. E tem também a questão do limite da parte dos sogros, de saber se segurar, né? Porque tem filho que é muito apegado a pai e mãe, e aí os próprios pais também não sabem até onde vai. Mas daqui a pouquinho a doutora vai falar sobre isso, vai responder para nós aqui essa questão, né, que tem também um limite dos sogros, eles precisam olhar para a relação dos dois e saber até onde vai. Daqui a pouquinho você fala conosco